As chamadas canetas emagrecedoras têm sido um grande sucesso entre as pessoas hoje em dia. E aí vem aquela questão: é realmente algo revolucionário? É alguma droga que, em excesso, pode acabar gerando algum malefício para a vida das pessoas? Entre fake news, mitos, verdades e mentiras, eu trouxe um convidado aqui muito especial que manda nesse assunto e vai tirar todas as nossas dúvidas. Seja muito bem-vindo, Dr. Moisés. Obrigado. Doutor, para a gente começar esse nosso bate-papo, antes da gente entrar no tema principal, quem é o Dr. Moisés? Quem foi o Moisés? Como é pod do prof? Eu sempre jogo essa para os meus convidados. Quando você era criança, que você era aluno na escola, já gostava de biologia? Não gostava de biologia? Já pensava? Já tinha algum sinal que ia ser da área da saúde? Ia ser médico? Sim ou não? Como que era? Conta um pouquinho pra gente. Primeiro, agradecer pelo convite, tá? Muito obrigado pelo carinho. Vamos contar um pouquinho da história do Moisés, né? Eu vim do ramo da drogaria. Meu pai, ele é dono de drogaria, passou os negócios para minha irmã. E desde novo eu sempre tive essa ideia do cuidado e da saúde. Você falou até quando criança, né? Quando criança eu levava remédio para a escola. Eu medicava professor, medicava os amiguinhos. Pessoal, naquela época não tinha muita noção das coisas, né? Era criança, misericórdia. Então, vamos passar um pano aí. Eu cheguei a pegar enfermaria na escola, né? No tempo que a gente tinha enfermaria na escola. Isso. Então, eu já tinha uma ideia do que era cuidado. E eu já tinha uma ideia também do que era ajudar. Então, vamos falar, eu não levava o medicamento e esperava uma pessoa ficar doente. Eu estava lá. Então, os professores chegavam, quando precisava de alguma coisa, conversavam comigo. Óbvio que em pouco tempo eu já fui dedurado, né? Então, meu pai e minha mãe já tirou minha maleta de medicamento. Mas eu sempre tive essa ideia do cuidado, essa ideia do ajuda. E convenhamos, né? Todo profissional da área da saúde ele tem que ter essa mão de querer ajudar o próximo. Então, ali já começou, digamos que um chamado para aquilo que eu iria me tornar. E você, como aluno, era aquele aluno que sentava na frente, era aquele aluno que sentava no meio, gostava da bagunça lá no fundão, ia muito para coordenação, não ia? Eu fico imaginando minha mãe quando assistia esse podcast aqui, né? Cara, eu sempre fui muito hiperativo. Sempre fui. Talvez se o TDAH fosse algo mais falado na nossa época de infância, possivelmente poderia já ter ali algum diagnóstico. Eu sempre tive muita facilidade de comunicação. Então, eu conversava onde eu estivesse, sempre. Então, se eu estivesse no fundão, eu conversava com o pessoal do fundão. A professora me botava no meio, conversava com o pessoal do meio. A professora me botava colado na cadeira dela, daqui a pouco tava eu e ela conversando. Daí ela falou assim, o que eu vou fazer com ele? Eu sempre tive isso, essa facilidade. Mas qual é a grande situação? Eu sempre tive uma destreza para o conhecimento muito rápido. Então, eu não precisava estudar, me aprofundar para poder adquirir conhecimento. Eu nunca fui aquele cara que buscava uma puta de uma nota. Eu entendia que eu precisava de uma nota para poder passar. Então, eu estudava para isso. Eu conseguia essa nota e acabou. Então, eu nunca ficava na sala, por exemplo, na hora da prova. Se eu sabia, eu sabia. Se eu não sabia, acabou. Eu fazia as contas, vou passar. Então, eu tinha essa facilidade. Então, eu não estudava muito pela facilidade de ter esse conhecimento mais adquirido. E hoje eu tenho uma paixão para os meus professores, o bizarro que amor virou paciente, né? Legal. Porque eu sei que o Moisés de hoje é por conta de todos os meus professores que eu tive e que eu tenho até hoje. Então é um carinho assim imenso por essa área. Isso é muito legal. Um tempo atrás, eu estava com um exame aí conversando com uma ex-aluna minha, porque eu sou professor de música e também dou aula de filosofia e sociologia. Ela foi minha aluna de filosofia e sociologia no ensino médio. Hoje ela é doutora. E aí, médica, e aí ela falou, me manda seus exames que eu vou dar uma olhada aí para você. Aí depois me passou toda a situação. Eu acho isso muito legal, né? E eu vejo, assim, esse carinho que a gente recebe dos alunos que hoje são médicos, dentistas e diversos ramos profissionais. Isso é muito legal, né? Que você está colocando. Mas aí, quando que há a virada de chave para o Moisés que fala assim, vou fazer medicina, vou ser médico? Que momento da sua vida você tomou essa decisão? Sendo bem sincero, eu penso que a gente já nasce com certas promessas que a gente vai construindo aos poucos, né?
Eu primeiro fiz técnico em química, depois eu fiz farmácia, me formei em farmácia e tive a oportunidade de entrar em medicina. A gente entende que se fosse só um teor medicamentoso, a gente não teria as doenças que a gente tem hoje. Então, eu tive essa ideia que eu precisava de uma coisa a mais. E a medicina ela foi um chamado pensando nisso. Medicamento ele tem toda a sua necessidade. Medicamento tem o seu local de fala. Mas só mesmo uma mudança do estilo de vida que faz a diferença. E por isso que eu cheguei na medicina. E na minha área que eu atuo hoje. Então, vamos para sua área, porque assim, eu estou ansioso para falar desse tema. Tem uma galera... Comentei com o pessoal do meu trabalho. O pessoal falou assim, gente, hoje eu vou gravar sobre... as famosas canetas emagrecedoras. E é o assunto do momento. É o assunto do momento. Primeiro ponto, o que são as canetas emagrecedoras, como elas funcionam no nosso organismo, como os estudiosos chegaram a esse ponto. A gente, um tempo atrás, ouvia falar muito sobre a Ozempic, agora o Mounjaro é o grande astro, né? Fala um pouquinho. Por hora, né? Por hora, isso. Vambora. Como tudo que é belo na área da saúde, ele foi um achado. O cara não chegou e falou assim, quer saber, eu vou criar um medicamento para poder ajudar na obesidade. Não, ele foi um achado, encontraram a partir da saliva de um lagarto, sabia disso? É surreal. Não sabia. Encontraram na saliva desse lagarto. Que legal. Eles perceberam que um dos efeitos adversos, ou melhor, da mordida desse lagarto era causar uma hipoglicemia. Então a pessoa ela tinha queda, ela tinha perda de consciência, aí eles, qual situação com a doença hoje, uma pessoa ela tem um estado de glicemia, um estado de um açúcar mais elevado. Vamos pensar na diabetes. Será que algo na mordida desse lagarto não pode estar facilitando no tratamento? E assim veio o início da história das canetas. E é algo bem fascinante. Porque a gente sabe sim que a diabetes é uma doença potencial, uma doença que mata. A gente tem essa noção. Isso é algo, não é algo que é novidade. Tanto que quando ele foi desenvolvido lá atrás, ele não foi desenvolvido para tratamento da obesidade. Ele foi desenvolvido para tratamento da diabetes. Então, a gente teve um pulo histórico onde a primeira caneta ela foi criada até as canetas mais faladas. Saxenda e Victoza, eu acho que foi a revolução quando a gente começou a falar sobre o tratamento da obesidade. A revolução, que começou, óbvio, com o tratamento para diabetes. E é algo muito engraçado, porque quando a gente pega o fator histórico, quando o médico lá atrás usava essas canetas para tratamento da obesidade, ele era taxado da maior louco do mundo. Não, mas é um medicamento que foi desenvolvido para tratamento de diabetes. Como você está falando que ele trata a obesidade? Mas ele já tinha essa noção como funcionava esses medicamentos. Então, a gente teve um pulo de geração. Saiu do Saxenda e Victoza, daqui a pouco nós chegamos na Ozempic, que foi a mesma coisa. Não, medicamento para tratamento de diabetes. Cara, mas vamos lá. A gente tinha uns tratamentos mais convencionais que até que funcionavam. Mas a pessoa não ia gastar aquele dinheiro todo para poder tratar diabetes. Então, onde teve o pulo do gato? Começaram a perceber que o tratamento para obesidade era um tratamento mais lucrativo. E a indústria farmacêutica precisa botar dinheiro para dentro. Então, eles começaram a estudar mais. Isso é muito bom. Primeiro ponto que é legal a gente pontuar, tá? Obesidade é uma doença. Primeira coisa que é legal a gente deixar isso bem claro. Obesidade é uma doença. E é uma doença sem cura. Não tem cura para obesidade. Ele tem controle. Ou seja, uma pessoa que é obesa, ela consegue emagrecer. Mas se ela moscar, engorda novamente. Então, quando a gente já tem uma ideia que a obesidade é uma doença, que não tem cura, tem controle e a gente consegue causar uma remissão momentânea, a gente está falando de uma das doenças que mais cresce no mundo. Então, a gente tem uma linha de medicamento que ajuda nesse tratamento, faz uma diferença assim absurda. Então, nós temos essas canetas novas, como você falou assim, o Mounjaro hoje é o rei, vamos puxar a coroa para ele, só que estão vindo novos medicamentos aí, com níveis de atuação que vai juntando. Então, a gente consegue ter essa ideia que mais pacientes que têm obesidade, que não conseguiram se dar bem com o medicamento A, B, C e D, tem um medicamento E, tem um F, tem um G, tem um H, tem um W, tem um Z, que pode estar ajudando esse paciente em uma das doenças, que mais tem crescido no mundo. Entendeu? Então, isso pra gente é maravilhoso. Eu acho incrível, assim, na minha história de vida, a minha avó, por parte de mãe, faleceu por consequência da diabetes, aos 66 anos.
A minha mãe faleceu tem quase 2 anos também por consequência da diabetes, aos 77, 78 anos. Ela teve uma trombose silenciosa, né? Ela teve primeiro um pico glicêmico que ela chegou a 700. Eu levei ela praticamente falecida para o hospital, mas os médicos conseguiram reverter. Ela ainda teve uma sobrevida de 2 meses, chegou até alta do hospital. Então, eu realmente, assim... E aí eu tenho a minha irmã, que é acima de mim, fez bariátrica, mas se você olhar para ela hoje, ela realmente fez assim... a gente tem uma diferença de quase 10 anos. Ela vai me matar porque eu tô falando isso, que ela diz pros outros que é minha irmã gêmea hoje em dia. Revelei, Isabela, desculpa. Mas, enfim, de 9, quase 10 anos. Mas se você olha, você não diz, porque realmente, assim, ela teve uma mudança de estilo de vida. Eu tô aqui te ouvindo, né, e eu utilizo hoje a caneta a muita insistência do meu médico, porque eu confesso que eu tinha um pouco de medo. Tudo aquilo que emagrece rápido, aí deve ser alguma droga pesada, não vou querer colocar no meu corpo. Só que eu cheguei aos 135 quilos, agora estou com 121, me pesei hoje, alegria. E, de fato, né, assim, natação 2 vezes na semana, musculação 4 e zumba 1 vez. Assim, gente, eu faço zumba pelo menos 1 vez na semana, eu gosto. É o momento de... A natação e a zumba eu falo que são minhas terapias. Porque a gente acaba vendo um histórico familiar e a gente já se assusta com aquilo porque a gente vivenciou isso. E, querendo ou não, traz um pouco de esperança pra gente ouvir isso, porque a gente vai vendo que é isso, né? É um processo evolutivo. Lá atrás a gente ouvia, não sei se chegou a pegar isso, mas eu tive alguns amigos que emagreceram assim, através de medicamento, o pessoal falava assim, isso aí foi no Dr. Caveirinha. Nossa. Né? O pessoal usava muito essa expressão. Não sei nem que tipo de medicamento que se utilizava naquele tempo para conseguir emagrecimento. E vinha, às vezes, aquilo que a gente chamava de efeito rebote. Eu já vi gente que... Né, tem um colega que fez bariátrica, que emagreceu muito e hoje está obeso novamente. Ouvindo o que o senhor disse, né, que a obesidade ela é uma realidade, isso faz muito sentido. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Efeito rebote, ele é a consequência da medicação, não é? O que é? Porque isso é tão falado. E hoje em dia as pessoas falam assim, você usa caneta, mas quando você deixar, vem o efeito rebote. E aí? Boa, Edu. Boa. Vamos lá. Vou puxar o que você falou para a gente poder trazer um dado que eu acho bem interessante, tá? A gente vai pegar um paciente obeso e a gente vai fazer um levantamento de estudo. Olha que coisa engraçada. Mais de 50% dos pacientes obesos têm pai e mãe obesos. Pega esse dado. Se for só um dos dois, mais de 80% é a mãe. Por conta do quê? O cunho da criação familiar. A mãe vai dar para o filho aquilo que ela acha justo para ele poder comer. E olha que outra coisa engraçada, tá? A gente foi criado num meio de adaptação de aceitamento. Se você começa a engordar e os seus amigos eles são magros, a chance de ser excluído é grande. E não pelos amigos que vai te excluir, mas você não vai se ver andando com eles. Mas se a sua mãe, a mulher que você mais ama, tem um padrão de corpo igual ao seu, você vai encontrar o quê? Aceitação. Então a gente já começa a pegar isso. Tem um fator familiar muito forte. Segundo ponto, você falou do Dr. Caveirinha, meu amigo, Dr. Caveirinha, ele existe até hoje, tá? Até hoje, mesmo com as canetas, ainda existe. Mas assim, eu não sei o que tinha lá. Cara, antidepressivo, ansiolítico, diurético, acelerador metabólico, tudo junto. Então o pessoal era o seguinte, ou ela emagreceu ou surtava, entendeu? As duas não dá. Tem histórico de pessoa tirando a roupa e correndo pelado na rua por conta de surto desses medicamentos. Mas era o que tinha na época, também não vou estar metendo bedelho. Muita gente emagreceu, muita gente teve problema? Teve. Mas era o que tinha na época, também não vou estar aqui aprovando nada, tá? Vamos falar do efeito rebote. Dudu, não tem noção quantas pessoas vêm para mim pós-uso de medicamento sem acompanhamento por conta de efeito rebote. E quando a gente puxa esse paciente, ele está com deficiência de ferro, deficiência de vitamina B12, deficiência de vitamina D, deficiência de todo tipo de vitamina. O que é legal a gente pontuar, emagrecimento já é comum você ter essa perda. Já é comum. Queda de cabelo já é muito comum. Só que afeta onde? Afeta em você ou afeta na droga? Eu acho que é legal a gente já esmiuçar isso,
Porque, infelizmente, a gente vive num mundo onde as pessoas querem terceirizar tudo, inclusive seu tratamento. Uhum. Você falou o quanto de exercício físico você faz. Cara, isso é lindo, é sensacional. Quem está trabalhando com você está fazendo um puta de um trabalho. Fez você entender que a droga tá ali para poder te ajudar a chegar no teu objetivo, mas você não é a droga. Quanto mais você entende isso, mais fácil você tirar. Então vamos lá, efeito rebote. É quando você coloca café no medicamento. Como diminuir o efeito rebote? Não colocar café no medicamento. Quem emagrece? Você. O medicamento ele tá ali para poder te apoiar. Porque, convenhamos, fazer dieta com fome não dá. Não dá. Não dá. Sentir fome não dá. Fazer dieta com ansiedade não dá. Fazer dieta com depressão não dá. Fazer dieta com todas essas alterações metabólicas não dá. Então, os medicamentos ele vem ali para poder estar te apoiando. Então, seja um análogo, seja uma caneta, seja uma sibutramina, uma fluoxetina, qualquer outro tipo desse medicamento, quanto mais você entender que você precisa fazer exercício físico e bater a dieta, mais fácil fica você conseguir tirar o medicamento. Eu tenho um paciente que emagreceu mais de 100 quilos utilizando o Dizepatida, hoje usa nada. E não tem reganho. Legal. Acho que assim, eu quando penso na minha vida, atividade física eu nunca tive dificuldade de fazer, eu sempre fiz. Agora, já a minha alimentação... Sempre gostou de comer? E doce, porque minha mãe era assim, minha mãe era formiga, minha avó também foi formiga, e eu sou a terceira formiga da geração. E aí, quando eu perdi minha mãe, né, que foi pra mim assim, o maior baque que eu já tive em toda a minha história de vida, foi quando aí ali eu desandei mesmo, porque aí veio, não vou chegar a dizer uma depressão, embora eu fiz terapia com um psicólogo, mas assim, você muda, assim, né? Ainda mais ela morava comigo, a gente era muito ligado, a gente tinha uma ligação muito forte. E aí, quando eu subi na balança que eu vi 135 ali, eu pirei, falei, cara, eu preciso virar essa chave, né? Eu preciso virar essa chave. Eu já tinha ido no médico várias vezes, já tinha tomado alguns outros medicamentos para ansiedade, porque a ansiedade é uma realidade de mim até hoje. E eu não vou mentir, assim, o uso, eu só tive coragem porque uma amiga minha de trabalho, que eu considero muito prudente, me chamou e falou, olha, eu uso, não tenha medo, você não vai, eu sei que é um investimento alto, mas você não vai ter medo, você pode ir, que você não vai ter arrependimento ainda mais você que já faz uma atividade física, que gosta disso, e realmente... Mas qual era o teu medo em si? Cara, eu não sei, o meu medo era, sei lá, eu estar fazendo alguma coisa que pudesse... fazer mal pro meu corpo. Eu, por exemplo, convivi com uma pessoa que foi no Dr. Caveirinha tempos atrás e aconteceu exatamente o que você falou. A pessoa saiu pelada, a pessoa falou com a parede, a pessoa teve uma crise de surto. Então, assim, eu ficava... Só que eu falei, vou dar um tempinho, e como eu vi que essa minha amiga, né, emagreceu... Não entrou em surto? Não entrou em surto. Não saiu pelada na rua? E uma pessoa extremamente sensata, eu falei, cara, eu preciso disso. Talvez vai ser e, de fato, eu digo, pra mim foi um fator de mudança. Sim. Confesso, se eu falar que eu consigo seguir toda a minha dieta do nutricionista, não consigo. Em que sentido? Não consigo comer tudo que tá na dieta. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Entre o almoço e a janta, eu fui lá comer meu ovo cozido e tive um refluxo, e aí isso me travou. Então, às vezes, assim, eu às vezes acabo me limitando a 3 refeições diárias, mas procuro fazer bem feito. Então, assim... Mais uma pergunta, você passou isso pro Nutri? Ainda não, porque ainda não encontrei. Mas vai ter esse momento. Para você poder entender. Quando a gente tem um planejamento alimentar, a gente visa tudo, principalmente a manutenção da massa muscular. Uhum. Então, qual é o segredo para você não ter feito rebote? Você precisa manter o músculo. Só que músculo não é para você poder ficar bonito pelado apenas. O músculo é uma reserva inteligente de proteína. E se você não ingere proteína, ele vai gastar o seu músculo. E quando ele gasta seu músculo, o seu metabolismo, ó, cai. Então, o que mais faz as pessoas terem um efeito rebote, por exemplo, é não bater dieta. Uhum. Por isso que dieta e medicamento, meu amigo, tem que andar junto. De mão dada. De mãos dadas. E agora vamos chegar no outro ponto, tá? Que eu também não vou ser tão cretino com você. Sabe só quem segue 100% dieta? Fisiculturista. Você não é, eu não sou, é normal. A minha vizinha tem uma vizinha de porta que entendeu? Ela vai seguir, porque é o trabalho dela. Se fosse o seu trabalho, você iria. Uhum. Mas não é.
Entendeu? Então a gente já entende que o paciente ele pode fazer isso, só que aquilo. Sempre conversa isso com o teu médico, porque o problema é você ficar sem bater a proteína, porque aí você possivelmente pode ter um efeito rebote. Eu busco, assim, nas 3 refeições, tenho a presença ali da proteína. Vou conversar ainda com ele, porque, assim, não tive ainda a data certinha, porque eu tenho, na verdade, que eu comecei a utilizar, eu tô indo para 1 mês agora, né, do uso. Então ainda tá muito recente também. Então muita coisa você vai se descobrindo. Ah, sim. E aí uma coisa que as pessoas falam muito sobre o enjoo. Boa. Eu não tive tanto enjoo, mas também, aí vai uma coisa boa minha. Não fiz gracinha. Só no dia do aniversário do meu esposo que eu comi um pedacinho de bolo, Eu tava uns tentando entender qual era gracinha, agora entendi. Comer doce. Aí eu comi um pedaço de bolo e uns docinhos. Até um pecado não comer. Porque era aniversário dele, né? Aí de mim se não comesse. Mas assim, o enjoo tá atrelado a isso? Não tá? Porque assim, eu realmente tive alguns momentos, assim, bem tranquilos de enjoo. Não tive aquele enjoo que as pessoas às vezes falam que, nossa, eu tive que problema intestinal, tive que ficar no banheiro horas. Como é que é isso? Boa. As pessoas confundem muito efeito adverso / efeito colateral como se fosse um pré-requisito para o medicamento fazer efeito. Pessoal, esqueça isso. Efeito adverso e efeito colateral são coisas que podem acontecer, mas não tem nada a ver com o efeito do mecanismo e ação da droga. Beleza? O que a gente entende? Que eles também têm uma correlação muito forte com a dose, com a sensibilidade e com o ativo. Dá um exemplo, tá? Muita gente vai sentir enjoo com a liraglutida, que é saxena invictosa. Muita gente vai ter enjoo com a semaglutida, que é o Ozempic e o Wegovy. Mas muita gente pode não ter enjoo com a tirzepatida, que é o Mounjaro. São drogas de gerações superiores, diferentes, mas que são drogas ainda diferentes. Entendeu? Então, muitas vezes, você pode não ter esse efeito adverso. E, às vezes, você vai dar a mesma dose para uma outra pessoa que, meu amigo, vai passar um mal, vai ter diarreia, vai ter tudo. E também, convenhamos, né? Tem gente que tem tudo sem tomar nada. E tem gente que toma tudo e não tem nada. É isso. E também pode estar atrelado às gracinhas que a pessoa faz com a questão da alimentação, né? Sim. Vou dar um exemplo, tá? O medicamento, um dos mecanismos de ação dele, ele diminui o tempo de esvaziamento gástrico. Ou seja, vou imaginar que você come um bombom e você expulsa esse bombom, você caga esse bombom depois de 2 horas. Usando esse medicamento, você come esse bombom, você vai cagar esse bombom depois de 6 horas. Só que o tempo que ele vai ficando aqui, vai passando no teu organismo, você vai ficando saciado, vai ficando cheio. Beleza? Show. Só que tem gente que tem uma coisa linda e maravilhosa chamada sensibilidade alimentar. Por exemplo, a proteína do leite. É aquela pessoa que, quando ela come leite e o intestino dela está normal, o leite vem e vai embora. Quando ela começa a usar esses medicamentos, ela tem um grau de sensibilidade alimentar, por exemplo, ele fica mais tempo no intestino. Irrita o intestino, daí a pessoa vai lá e explode. Então, muitas vezes, esse efeito adverso está mais relacionado a algo que a pessoa não deva comer, como você falou, do que realmente ela deve comer. Eu tive uma situação logo no começo, assim, que eu falei, gente, até o meu marido virou e falou assim, cara, é o milagre mesmo da caneta, porque a gente foi para uma festa, a festa não estava muito legal, aí fomos embora, ele passa no McDonald's, só que ele, se você olhar, ele é, né, magrinho, sarado, o pessoal fala, nossa, ele pratica atividade física, ele pratica, mas assim, gente, eu sou mais focado do que ele, tá? Ele é uma genética privilegiada. Exatamente. E aí, passamos no drive-thru do McDonald's, que eu não vou mentir, que sempre foi, assim, um dos vilões também da minha vida. Cara, eu tava com vontade zero de comer, tanto é que eu não comi. Ele pediu aquele lanche que entra no carro, assim. O cheiro, com aquele cheiro daquela batata maravilhosa, né, no sentido do desejo, né, porque banhada na gordura, mas no desejo a gente, né, sente... E eu não... Ele ficou chocado. Ele falou assim, cara, eu tô chocado que você não pediu nenhum pedacinho. Eu acho que ele fez de propósito pra ver se realmente o medicamento tá fazendo efeito. E aí eu não senti nem vontade, porque parecia que na hora que eu pensei assim, eu achei que ia pensar, não vou mentir, mas na hora que eu pensei, senti o cheiro, parece que aquilo não vai, não vai combinar, e não veio. Então assim, ali eu já falei, opa, eu comecei a gostar mais, assim, falei, nossa, realmente isso tá... O negócio tá bom. E aí você vai...
E eu vejo que assim, uma coisa vai levando a outra também, né? O meu treino melhorou muito, porque eu era uma pessoa que eu tinha muita sonolência durante o dia e não dormia bem. Acredito que isso possa ter alguma ligação com a questão de comer doce. Tu chegou no ponto. Nós somos nossa alimentação. Cara, não tem pra onde fugir. Se você tem um carro que você coloca um combustível ruim, pô, não tem como, cara. Então, quando você faz uma limpeza, e Papai Céu é tão maravilhoso que ele deixou todo o maquinário perfeito. É a gente que faz merda, na real, tá? Então, quando você começa a comer melhor, você começa a beber mais água e vamos jogar limpo, para de comer o que não presta ou até diminui. Já viu uma diferença na energia, na disposição, no sono, na libido, na mente. Cara, você consegue performar muito melhor. E agora soma com isso, uma pessoa que gosta de treinar, uma pessoa que gosta de nadar. Cara, é como se estivesse saindo um peso de cima de você, você consegue performar muito melhor. É maravilhoso. Do primeiro dia de natação que eu fui, assim, eu fiz natação quando criança, assim, adolescente. Cheguei a competir, inclusive, natação, quando ali, meus 12, 13 anos. Nadava lá no Fluminense, em Laranjeiras. E aí volto depois de 20 anos, sei lá, pra natação, porque eu já queria há muito tempo, porque é o esporte que eu gosto, né, de praticar. Tem outras coisas que eu não me vejo fazendo. O pessoal que faz crossfit, arrasem, mas não contem com a minha presença. Mas eu falei, cara, natação eu amo. E aí, no primeiro dia, o professor, você sabe nadar? Eu falei, olha, não sei se eu sei ainda, eu acho que no raciocínio eu sei, né? Aí me joguei. E aí eu querendo mostrar que eu sabia, fui nadando, nadei tão rápido que em 2 minutos eu já tava botando o pulmão pra fora. Eu falei, meu Deus, tem 1 hora de natação pela frente ainda, o que eu vou fazer? Eu vou fazer da minha vida. Cara, e foi uma morte o primeiro dia, porque eu fiquei exausto. Sim. Mas já tava usando medicamento ou não? Não tava usando, não tava. Porque antes de eu usar, olha só, o que eu pensei... meu médico pediu pra usar 5 meses atrás, eu disse não, e aí depois quando eu resolvi ceder, eu fiz uma coisa comigo. Eu falei assim, antes de eu usar o medicamento, eu quero me obrigar a voltar à atividade física. Boa. Eu fiz isso, foi uma técnica que eu usei comigo. E funcionou legal. E aí, o que eu percebo? Que o medicamento... quer ver uma coisa? Eu tinha dor na coluna. E aí eu fui moleque, agora eu vou assumir, porque eu fiz o exame e não voltei no médico da coluna para poder ver o resultado. Mas depois que eu comecei a usar, que eu cortei o doce, eu não sinto mais a dor na coluna. Não sei se isso tem alguma ligação, se era algum processo ali inflamatório que acabou passando por isso. E a própria atividade física, a natação, hoje eu nado muito, em 1 mês, eu tô falando de 1 mês. O meu desenvolvimento já é outro. Claro, gente, não sou nenhum atleta, não, assim, de... Né, mas foi performando, né? Fui performando melhor, já a respiração melhorou, eu já subo uma escada, não me sinto tão cansado quanto eu sentia. Então são vários pontos que você vai vendo que é toda uma transformação. Perfeito. Você chegou num ponto que eu achei legal. Eu não sei o que aconteceu, mas as minhas dores melhoraram. O que acontece? Quando a gente começa a melhorar a alimentação, esse eixo inflamatório ele diminui. Só que ocorre uma outra coisa também. Nós somos respostas de tudo aquilo que a gente faz. Quando você faz exercício físico, você começa a produzir neurotransmissores, você começa a aumentar a dopamina, a serotonina, a noradrenalina. Eles dão uma sensação de bem-estar, de relaxamento surreal. Olha que coisa bizarra. Muitas vezes a sua dor de cabeça poderia ser estresse, poderia ser uma sobrecarga. Aí você está relaxando. Resumo, você diminui essas dores. Legal. Eu falei para você, Deus fez tudo perfeito. A gente que faz merda. Bom, agora eu vou para um quadro que eu chamo de Apro ou Repro aqui no meu podcast. Vão te entregar 2 plaquinhas, tá? De Apro e Repro. Você agora se torna o professor. Você que vai aprovar ou reprovar. E eu vou falar aqui, e aí você mostra a plaquinha e você diz o porquê se quiser. Pode ser? Tá. Então vamos lá. Beber bebida alcoólica durante o processo de emagrecimento com Mounjaro. Aprova ou reprova? Reprova. Qual é a grande situação da bebida alcoólica aqui? O álcool, ele é um puta de um cretino. Ele causa uma retenção que demora quase 1 semana para poder sair. Tem muita gente que não sabe qual é o seu próprio peso, porque a pessoa bebe toda semana. Então, quando ela fica 2 semanas sem beber, 3, 4, 5 quilos vão pra fora.
E o álcool, dificilmente a pessoa só bebe o álcool. Muitas vezes ela também faz um petisco. E o que mais é cretino? Porque se você come um podrão... Vou imaginar o seguinte, tá? Moisés, eu parei no McDonald's e comi um podrão. Tu se sentiu cheio? Ah, mas eu nem senti. Cara, ok. Agora, o pior é aquela caloria safada que não sacia. E o álcool, ele cai muito nisso aí. Por isso, ó, reprou várias vezes. Esse não vai fazer parte da nossa classe. Chocolate na dieta, para quem toma caneta, pode ou não pode? Pode. Aprou. O chocolate vamos lá. Aprou, dependendo do reprô, tá? Aprou, dependendo do reprô. O chocolate, 70%, 75%, 80%, cara, cabe perfeitamente na dieta. Ele é rico em triptofano, ajuda a aumentar a serotonina, que ajuda no bem-estar, energia de disposição e melhora do sono. Receitinha pra vocês, tá? Pega uma banana, corta a banana, faz um talinho, coloca umas pedras de chocolate a 70%, polvilha com canela, coloca no forno, meu amigo. Tira, vai comer, vai ser feliz. Cabe perfeitamente na dieta. Já peguei a dica. Mas fala com o teu nuto, tem nada a ver com isso, hein? Agora eu vou falar uma frase que as pessoas costumam dizer relacionadas a quem está utilizando a caneta, e você me diz se aprova ou não esta frase, tá? Mas tem que explicar? Se você quiser, tá? Quem usa a caneta está pegando um atalho. Essa afirmação muita gente tem feito na internet. Ó, reprô. A caneta, ela ajuda. Mas a gente achar que ele é um atalho, para alguns pode ser quando ele coloca toda a fé na droga. Mas para quando a pessoa tem uma consciência do que é a obesidade, que é o tratamento, cara, faz uma diferença absurda. A frase obesidade é falta de força de vontade. É só fechar a boca que tá tudo certo. Reprô total. A gente sabe muito bem que a obesidade hoje tem fator genético, tem fator ambiental, tem fator psicológico. Infelizmente, eu tenho vergonha. Era uma coisa que eu pensava na minha época de adolescência. Convivi com minha mãe, hoje geração minhas pacientes também. Fala, minha irmã, cara, falta de vergonha na tua cara, você tem que olhar, estudando. Eu já pedi desculpa pra ela. Então eu falo pra todo mundo, pessoal, é algo que vai muito além de você ter uma escolha ou não. Tá comendo carboidrato, isso daí vai te engordar. Corta todo o carboidrato. Reprô, uma frase clássica que os nutricionistas amam. A gordura queima em uma chama de carboidrato. Sem carboidrato não tem como a gente realmente emagrecer da maneira mais inteligente. Quem faz academia pode comer de tudo. Tô treinando, para depois devorar o podrão. Reprô, a academia ela é fundamental, sim. Ela tem um fator para longevidade, sim, surreal, mas a pessoa achar que ela pode comer tudo. Tem aquele, né? Eu treino para poder comer, mas a pessoa treina que nem um gatinho, como que nem um leão. Reprô. É assim mesmo. Uso de adoçante. Aprova ou reprova? Agora não é frase, é o uso do adoçante. Porque assim, às vezes a gente... você usa adoçante, mas é tão ruim quanto açúcar. O que eu penso? Sempre vai ser o famoso comparado ao quê? Às vezes a pessoa chega e fala assim, Moisés, Coca Zero é vilão. Cara, comparado ao quê? O que é melhor para um paciente num processo de emagrecimento? Uma Coca Zero ou uma Coca comum? Uma Coca Zero. Eu tô falando que é saudável? Não. Eu tô falando que pro meu paciente, para ele poder fazer a troca, é melhor ele trocar. Porque não adianta também ele fazer uma troca de uma semana e durante 3 meses tá afundando na Coca. Então eu falo que é uma forma sim da gente fazer redução. Dentro do mundo mais perfeito, é a gente não consumir açúcar, mas entre o açúcar ou o adoçante, eu iria, óbvio, para a parte do adoçante. Entre o açúcar ou o adoçante, uma pessoa que tem disciplina e vai botar um determinado tipo de açúcar para poder adoçar, eu iria para esse tipo. Então, é mais a pessoa do que realmente o tipo. Beleza? Beleza. Perdão. Existe alimento milagroso para emagrecer? Eu tentei usar plaquinha. É uma frase, isso. Se existe um alimento milagroso para emagrecer, né? Reprô. O que a gente fala? Cara, não vai ser comida que vai te engordar, vai te emagrecer. Vai ser toda a rotina, vai ser todo o histórico. Você pode pegar uma pessoa hoje, num processo de emagrecimento, comendo chocolate e hambúrguer. E você pega uma pessoa que está em uma obesidade que às vezes ele não come isso.
Agora, o prof, ele é meio stalk, e agora eu vou jogar aqui uma polêmica, que a gente aqui tem que, de vez em quando, polemizar um pouquinho. A dieta do Fábio Assunção. Aprô, reprô. Ah, tava doido pra chegar nessa aqui. Vamos lá. A dieta do Fábio Assunção, que foi a dieta do ovo. A gente entende que existem estratégias. Dieta, ela é uma estratégia. Porque existe a dieta e existe uma reeducação alimentar. Mundo perfeito, reeducação alimentar. Mas vamos imaginar o seguinte. Você chega pra mim... Qual o nome do seu digníssimo? Matheus. Você chega pra mim assim... Doc, eu e o Matheus estamos querendo ir pra, sei lá, Lençóis Maranhenses. Minha mulher vai agora, né? Tô querendo emagrecer tantos quilos, já tô usando medicamento, coisa e tal, não tá resolvendo, ou não tá chegando no objetivo. Cara, determinada dieta, até a própria dieta do ovo, por uma semana pode te ajudar. Mas aquilo, a dieta é uma estratégia que nem todo mundo consegue seguir. Eu já tentei fazer dieta cetogênica. Meu amigo me deu uma dor de cabeça, eu fiquei estressado, me deu vontade de bater a cabeça na parede e desmaiar. Eu já tenho um paciente que faz de boa uma dieta cetogênica. Então, são estratégias válidas, sim. Tem que acompanhar, porque pensa, se um processo de calorias, de caldo de nutrição, imagina um cara que só come ovo. E aquilo, ovo é um dos melhores alimentos do mundo. Se a gente botar como top, tá como top 1. Mas só ovo é meio complicado. Mas por um curto período de tempo... acompanhado, quem sou eu para poder falar que tá errado? Entendi. Aproveito, não tá no script, mas o tal do jejum intermitente, que a gente tinha uma época que isso estava extremamente na moda. Funciona, não funciona? Jejum intermitente, ele entra no que eu chamo de BBB. Bom, bonito e barato. Lembra que eu falei que Deus é perfeito, a gente faz merda? Jejum intermitente é maravilhoso. Porque jejum, ele ajuda na insulina. Ele ajuda no controle emocional. O jejum, ele facilita. Para ter uma ideia, o jejum ele foi criado para tratamento de diabetes há anos atrás, quando não tinha medicamento nenhum. Porque qual era a teoria? É mais fácil você comer menos em uma janela menor de comida. Olha que coisa louca, mas se você parar para poder imaginar, faz sentido. Tu vai ficar 18 horas sem comer. Tenta comer tudo aí no resto das horas que sobra. Mesmo você querendo comer muito, você não vai conseguir. Então, o jejum, a gente sabe hoje que, metabolicamente falando, faz uma diferença absurda. Eu adoro o jejum, tanto que tem muitos estudos mostrando a função oncoprotetora em relação ao jejum. Ajuda a controlar a insulina, ajuda a controlar a diabetes, ajuda a controlar a hipertensão, diminui o risco de câncer. Cara, é sensacional. Mas é aquilo. Jejum, gente, é jejum programado. Tem gente que não come nada, vai lá, toma um cafezinho safado, cheio de açúcar, e vai dizer, não, eu tô em jejum. Tá, não. Pelo amor, e tem bebe bastante água, tá? E o último aprô e reprô, pra gente terminar. Eu vou até preparar a plaquinha aqui, TG como forma de acessibilidade ao tratamento mais barato. Vamos lá. Reprô. O que é legal a gente pontuar? Nada contra TG, tá? Para você poder criar um medicamento, cara, o quanto que você gasta, o quanto que você tira do seu bolso usando. Imagina o seguinte, eles perceberam lá naquele lagarto uma oportunidade de tratamento. Cara, imagine quanto foi para eles conseguirem extrair o primeiro medicamento. Imagine os anos para poder criar. Daí, a Lilly cria o Mounjaro, um outro país não respeita a patente e copia. Concorda comigo que isso pode acabar diminuindo as outras empresas criarem coisas? Porque imagina, eu vou gastar não sei quantos milhões, não sei quantos anos para outra pessoa ir lá e me copiar e ainda ganhar parte do que deveria ser meu? Então, o que eu penso? O governo ele deveria facilitar a acessibilidade. Eu estou pegando um paciente aqui, que ele é obeso. Eu sei que é uma obesidade uma das doenças que mais mata. Aumenta a chance de hipertensão, diabetes e câncer, que é o que mais mata. Para você que está em tratamento de obesidade, junto com toda uma equipe, eu vou financiar 50% aí. Vou financiar 75%. Eu vou pagar 75% para te ajudar nesse tratamento. Ok. Agora, qual o grande problema do TG? Eu falei da função ética. Agora vamos falar da função química. Quem garante que o que realmente você está aplicando é a tizepatida? Cara, isso que é uma coisa que mais me complica. E sabe o cenário que as pessoas pensam que é o pior cenário? Não vai funcionar. Sabe qual é o pior cenário real? Você morrer. Vai que você aplica uma coisa que realmente não é o TG, que ali dentro tem uma substância que você é altamente sensível, tu vai morrer.
Cara, e é muito triste. Então eu entendo que muita gente está desesperada por conta de, não vou nem falar de função estética, mas está desesperada para poder emagrecer mesmo. Sim. Não tem dinheiro e a gente sabe, pessoal, o tratamento do Mounjaro não é um tratamento barato, então foi para a parte do TG. Mas a minha maior preocupação é essa. Agora vamos lá. Moisés, tu tem paciente utilizando? Tenho. Tem emagrecido? Tem. Eu não sou hipócrita, não vou estar mentindo. Você prescreveu? Não. Porém, eu tô ali acompanhando esse meu paciente, beleza? Até porque, por exemplo, se você chega um paciente num consultório usando que declaradamente usa uma droga ilícita, o médico vai atender de qualquer forma. Tem que atender. Eu acho isso muito louco. Eu não tô aqui para poder julgar ninguém. Eu tô aqui para poder cuidar do meu paciente. A única coisa que eu falo pro meu paciente é, cara, se der uma merda, às vezes eu não vou conseguir te ajudar, porque eu não sei o que você tá aplicando, entendeu? Exato. Produção, quanto tempo temos ainda? Beleza. Então, vamos agora às perguntas do público. Eu coloquei uma caixinha de pergunta lá no Instagram, joguei nos grupos de WhatsApp. Tem um grupo do meu trabalho que é pobres sim, gordos jamais, tá certo? Muito bom. Que a galera gasta o dinheiro mesmo, pelo menos, né, vamos emagrecer. Amém. E aí vieram algumas perguntas aqui que eu vou fazer, tá? Essa é da galera que tá nos assistindo. Espero que nos assista no episódio. Qual é o primeiro passo para quem quer começar a usar o Mounjaro? É preciso fazer exames antes? Corretamente, sim. Vou te falar por quê. Muitas vezes a pessoa tem alguma alteração metabólica, que é o que mais está facilitando o engordar. O que eu pego de gente com alteração da tireoide, deficiência de vitamina, que quando você regulariza, a pessoa começa a emagrecer, é surreal. Então, muitas vezes a pessoa vai estar utilizando o medicamento, ou ele não faz efeito, ele faz um efeito parcial, e às vezes uma pequena ajuste na bioquímica, a pessoa já consegue emagrecer. Quem não tem vesícula pode usar o Mounjaro? Pode sim. Não tem uma contraindicação, não. Eu sou diabético e já tomo insulina. Posso usar o Mounjaro junto com os meus remédios? Pode. Mas é aquilo, sempre acompanhado do médico. Eu tenho ansiedade e tomo antidepressivos. Posso utilizar a caneta com segurança? Pode quando é acompanhado. Eu tenho refluxo e gastrite. O uso da caneta pode piorar esse problema? Pode. Por isso que é aquilo, sempre acompanhado e às vezes, nesse caso, enzima digestiva, alguns medicamentos, melhorar bem a alimentação, controlar a dose, porque às vezes uma dosagem menor já fica algo mais confortável até você conseguir aumentando, chegando no que você quer. Essa aqui eu gostei muito, porque essa aqui quando eu li a pergunta, eu fiquei curioso. Eu fiz cirurgia bariátrica, mas voltei a ganhar peso. Posso utilizar o Mounjaro? O que eu tenho de paciente pós-bariátrica que usa a tisepatida, pode sim. Pessoa com mais de 70 anos podem fazer o uso desse medicamento? Há algum cuidado especial por conta da idade? Quando a gente fala da idade, já fala de um declínio hormonal enzimático bem importante. Então pode, mas eu iria olhar os outros pormenores também. Todos ali que a gente falou, o ideal é a gente olhar um contexto geral. Mas nesse público eu iria olhar até um pouquinho mais. Quem está grávida pode usar o Mounjaro? E depois da gravidez, durante a amamentação? Então, aí já é uma contraindicação. Olha que coisa engraçada. Sabe que ele aumenta a fertilidade, né? Inclusive, temos lá o nosso primeiro bebê Mounjaro. A nossa colaboradora Yasmin estava em tratamento de obesidade. Começamos a emagrecer. Daqui a pouco a mulher não começou a emagrecer mais, ninguém entendeu nada. Daqui a pouco ele tinha uma outra vida dentro dela. Porque ele cria um ambiente mais favorável. Ele ajuda a controlar a insulina, ajuda a controlar a glicemia, diminui o fator inflamatório. E assim veio uma nova vida. Mas agora, durante a gravidez, não. E durante a amamentação também não. Pessoal, o que é legal de pontuar, tá? Não tem estudo que mostre os problemas. Porque isso cai dentro do conselho de ética. Como você vai colocar o teu bebê em uma situação de perigo onde ele não teve escolha. Então, eles preferem evitar. Então, temos medicamentos mais específicos para isso. Só que não vou falar que ninguém esteja usando. Às vezes acompanhado, olhando as taxas, em situações específicas. Então, não é uma contraindicação absoluta. Só que só não é bom. É verdade que ao parar de tomar o medicamento, a pessoa sofre o chamado efeito rebote? Volta a engordar? Aqui a gente vai separar em 3 cenários. Cenário A.
não faço dieta, não faço treino, parei o medicamento. Meu amigo, tu vai engordar tudo de volta. Cenário B, eu faço parcialmente uma dieta, parcialmente um treino. Você vai engordar parcialmente. Terceiro cenário, eu treino, faço dieta e uso o medicamento de forma inteligente. Quando você parar o medicamento, possivelmente você não vai. Se não acontecer nenhum BO. Vou deixar isso bem claro, tá? Como funciona o chamado desmame do Mounjaro? Toda pessoa precisa fazer essa redução gradual? Vamos lá, você falou um ponto aí que eu achei bem interessante. Moisés, estou usando... Você não chegou a falar de dose, tá? Mas vou imaginar que você está utilizando 5 miligramas, tá? Vamos chutar aqui. O objetivo número 1 de todos os meus pacientes é bater a dieta do Nutri. Esse é o número 1. Então, eu tenho um paciente utilizando 2,5 miligramas, tenho um paciente utilizando 1,75, tenho um paciente utilizando 1 miligrama, tenho um paciente utilizando 3 miligramas, mas o objetivo número 1 é o quê? Bater a dieta do Nutri e fazer exercício físico. Então, eu não faço desmame com eles, porque o medicamento ele não é o top 1. O top 1 é a dieta. Agora, quando você pega um paciente onde o top 1 não é a dieta, é a droga, eles costumam fazer o desmame. Mas, sendo bem sincero, não funciona não. Porque ele não aprendeu a comer. Ele não aprendeu o que é volume alimentar. Quando você se acostuma, é muito mais fácil. Então, o desmame não é uma coisa necessária. Agora, quando não é... Por isso que eles criaram essa ideia de desmame. Cara, isso, até farmacologicamente falando, não faz nem sentido. É seguro usar o Mounjaro por muitos anos? Existe um tempo máximo recomendado para o tratamento? Então, daqui a uns 30 anos a gente pode conversar sobre isso. Eu vi até a Fabiana Carla, né? Ela dando uma entrevista, ela falou assim, Mounjaro é maravilhoso, se depender de mim eu vou tomar pro resto da vida, né? Ela falou assim. E aí me surgiu a dúvida, porque, por exemplo, minha mãe tomava aquele Forxiga, que era um medicamento para diabetes. Também, isso. E era um medicamento que ela ia tomar, ela tomou até o fim, porque não podia, né? Existem medicamentos que ela tomava por conta de hipertensão e diversas coisas. Sim. Que ela, como meu pai também, que faleceu há 16 anos atrás, meu pai também foi obeso, hipertenso, até falou que tem casos que o pai e a mãe, no meu caso, o pai, a mãe, família inteira. Mas assim, medicamentos que tomava a vida inteira, e eu me questionei, será que o Mounjaro é esse tipo de medicamento? O que acontece? A gente não tem estudo a longa data para poder te responder isso com maior precisão. Então, a gente olha a base da fisiologia da bioquímica. Hoje, você já ouviu falar da retradutida ou não? Não. Retradutida parece que é o novo medicamento para emagrecimento. Ainda está em estudo, só que aquilo, o Paraguai já existe, né? Só que a Lili ainda está em estudo. E, cara, ele parece que vai estar revolucionando. Até viu um novo rei, né? Depois dela, para poder ajudar no parte do emagrecimento. Só que tudo vai bater naquilo. A gente não sabe como vai ser daqui a 20, 30, 40 anos pelo uso de medicamento. Pode dar muito mal, pode dar muito bom, como pode dar muito ruim. Por isso que eu falo sempre, cara, droga, tenta evitar. Entendeu? Vai para o estilo de vida. Eu tô usando para emagrecer, ok, mas seja você o seu remédio. Faz exercício físico, melhor alimentação, porque realmente a gente não consegue chegar e falar como vai ser um paciente utilizando o Mounjaro daqui a 30 anos. E uma outra coisa também que é complicada, tá? Não vou falar que é igual a da Fabi Carla. Mas muita gente tá usando ele como se fosse um ansiolítico. Cara, isso é perigoso. Terapia é terapia. Bater o pau na mesa e resolver o seu BO é o caminho. Mas as pessoas preferem utilizar um medicamento que faz uma vontade de diminuir e, adivinha, ela fica dependendo da droga. Isso para tudo, para tudo. Enquanto as pessoas estiverem terceirizando o seu problema e não resolvendo, vai dar merda. Seja como um Mounjaro, que é um medicamento que veio para poder estar revolucionando, ou seja com os próximos medicamentos que vão estar chegando também. Doutor, chegamos ao final desse nosso bate-papo maravilhoso. Mais uma hora, hein? Eu falo que foi assim, uma aula. Eu saí daqui, hoje eu fui o aluno, saio daqui enriquecido com esse compartilhar de conhecimentos. E para quem está nos assistindo, onde encontramos Dr. Moisés nas redes sociais? Vambora. É @Dr. Moisés Batista, Dr. Moisés Batista. Estamos no YouTube, mesmo @, digamos assim, né? TikTok, Threads, Telegram, misericórdia. Estou em todas as redes aí. Isso aí. Então pode ir lá para poder estar acompanhando a gente. Gente, vá porque é maravilhoso o conteúdo dele. Eu sigo
Eu vejo, até porque nesse meu processo, foi assim que eu cheguei no Dr. Moisés, convidei, sim. E ele, assim, prontamente aceitou o nosso convite. Então, muito obrigado, muito feliz de ter você aqui com a gente. E gostaria de dar uma última palavra pra galera? Tá. Pessoal, obesidade é uma doença. É legal a gente estar pontuando isso. Não é falta de vergonha na cara, não é algo que a gente sabe que sozinho às vezes realmente não dá. Então procure um bom médico. Veja tratamento para você. Não vai ser algo fácil. Então veja realmente um ambiente mais propício, mas não desista. Aí tá falando de uma das doenças que mais tem aumentado, mais tem matado, e depende unicamente do seu sim para que você consiga realmente resolver esse problema. Obrigado, doutor. E você que nos assiste, se inscreva no nosso canal e acompanhe aí na rede social Professor com Classe, porque como esse episódio, nós teremos muitos aí maravilhosos. Até a próxima, galera! Valeu!